Já, Salete. Boa noite. Pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania, Dalmo de Abreu Dalari. Hoje nós vamos conversar sobre a Câmara Municipal. Como a Câmara Municipal pode contribuir para melhorar a vida dos serranos? Qual é o papel do vereador e quais são os trabalhos da Câmara este ano, de 2021? E para discutir esse tema, nós convidamos a vereadora Ana Beatriz Iscaquete, do PSD, o ex-vereador e candidato a vice-prefeito Leandro Pinheiro, e o professor de História Felipe Pereira. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar assim, a gente vai começar conversando, assim, explicando qual é o papel, né? Eu queria assim vou começar com a Ana, pode ser com a Ana, né? Contando assim, explicando assim, qual é o papel do vereador, para que o serrano elege um vereador? Bom, primeiramente, boa noite ao pessoal aqui, ao Mota, a Salete, que convidaram a gente para participar, o Felipe também, o Pinheirinho, e, enfim, respondendo a sua pergunta, o vereador, ele faz parte do Poder Legislativo Municipal. É um poder diferente do executivo, né? O executivo é composto pela prefeitura, pelas secretarias municipais, e o poder legislativo é composto pelos vereadores. A gente tem várias funções ali na Câmara, né? Dentre as principais, um dever, né? Fiscalizar o executivo. Quem fiscaliza os atos do prefeito é competência do vereador. A parte legislativa também, então, a elaboração de leis, né? Discussão de matérias relativas ao orçamento público, então a parte do dinheiro, né? Questão orçamentária mesmo do município, né? E eu gosto muito de falar que eu considero, assim, a questão de representar o povo uma das principais funções. Porque quando você está lá, você não está falando por você está representando as centenas de pessoas que te elegeram, não só isso, mas as centenas de pessoas da sua cidade. Então, você está ali falando em nome de toda uma população, você não está ali visando seus próprios interesses. E através dessa colocação, né, de se colocar no lugar do povo, que você vai estar lá intermediando as discussões, você está lá, sei lá, mediando os debates, justamente para conseguir atingir o interesse público, né? Então, a gente pode fazer indicações relacionadas a melhorias que o executivo tem que fazer na cidade, porque não é tudo que o vereador pode fazer. Nós não podemos mandar asfaltar a rua, por exemplo, mas a gente pode fazer uma indicação para o prefeito asfaltar a rua, porque o papel é dele. Então, a gente faz essa ponte entre a população e o executivo, né? A gente faz também requerimentos de informação, perguntando informações de interesse público ao executivo, que daí ele teria um prazo para nos responder. Enfim, eu acho que essas foi uma pincelada das principais funções. Acho que é mais ou menos por aí. Uhum. E você, o que assim, né, o que acha que nessa, né, o tempo que você teve lá, né, o que mais você contribuiu para a cidade? Boa noite, Salete, boa noite, Mota, muito obrigado pelo convite e participar aqui do Viva Serra Negra, né? Boa noite, Ana Beatriz, vereadora eleita. Boa noite, professor Felipe. É o seguinte, Salete, o poder legislativo, ele tem que entender que ele é um poder separado do executivo. E o executivo também tem que entender isso. O que acontece? Muitas e muitas vezes, vamos falar aqui localmente, em Serra Negra, mistura-se, porque a maioria dos projetos que são aprovados são o Poder Legislativo autorizando o Executivo a fazer créditos suplementares, a fazer empréstimo, a fazer N coisa, aprovando orçamento, e se confunde muito que são a mesma coisa. E não é. Entendeu? O Executivo, principalmente em Serra Negra, ele acha, e por isso que, infelizmente, eu sempre combati muito isso, eu acho que não pode, o Poder Legislativo ele tem que se impor, porque ele tem uma essencial função no município, que é como a Ana Beatriz falou, que é representar, é a voz do cidadão, é ali. O Executivo ele tem que ter um respeito pelo Legislativo. E isso acaba não acontecendo muitas vezes aqui.
E antes da sua pergunta da última legislatura, a gente pode contribuir com muitas coisas, como muitas das situações que poderiam acontecer de uma forma, não aconteceram durante a legislatura passada, por questão do movimento do legislativo, entendeu? O movimento, a conversa, a discussão saudável é que fez isso mudar. Vamos pôr aí muitas ações no hospital, o legislativo, eu posso falar, contribuir em buscar muitas verbas com o poder legislativo estadual e com o poder legislativo federal. Então, trouxemos verbas para o hospital, trouxemos verbas para o asilo, trouxemos verbas para a Secretaria da Saúde, para a Secretaria de Turismo. Então, isso é uma, além de você representar, você legislar, o fiscalizar é o principal, como a Ana Beatriz falou, o fiscalizar e o ser a voz do cidadão, e você poder buscar recursos, poder buscar meios para poder decidir algumas situações, não só financeiramente, mas muitas vezes, assim, muitas partes decisivas do Legislativo Serrano têm conduzido a cidade. Perfeito. Mota, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu queria assim, que o Felipe desse a sua observação sobre a importância do legislativo aqui em Serra Negra e por que também, Felipe, tem tão pouca participação assim popular na Câmara. Assim. A gente vê tão pouca gente, pessoas, mesmo pela internet, via internet, que agora as sessões são transmitidas via internet, mas o que você acha disso, Felipe? Por que a população fica assim um pouco distanciada? Assim? Muita gente se aproxima do seu vereador, faz reivindicação, pede coisas para ele, mas assim, no geral, o trabalho da Câmara não é prestigiado, assim, não é visto, né, pela população. O que você acha disso, Felipe? Tá sem som? Opa! Tá sem som. Agora... Vai lá, Felipe. Vocês estão... Não, acho que nós estamos com problema de som aqui com você. Oi, Felipe. Estamos com um probleminha de som, estamos sem som. Não me escuta? Muito baixo, está muito baixo. Tem som? Então, tenta falar um pouquinho mais perto, talvez, está um pouco baixo. Deixa eu ver. E agora? Melhorou? Ainda não? Melhorou um pouco, né? Mas ainda está baixo. Olá? Né? Abaixo ainda? Tá. Prefere que eu saia e entre novamente? E vocês... Talvez. Vamos tentar, Felipe. Vamos tentar, que daí a gente vai repassando a pergunta aqui para eles aqui, enquanto você tenta, né, dar uma arrumada aí no som. Matheus, a gente podia perguntar assim para a Ana Beatriz e para o Pierre. Isso. O que poderia se modificar nas sessões para que ela fosse mais atrativa? Porque esse até foi uma das discussões da última sessão, né? Porque isso afasta a população. Você tem que acompanhar os trabalhos da Câmara para você poder entender e até cobrar, né, como cidadão. Então, se não tem essa participação, fica difícil. Então, eu queria que vocês dissessem assim, o que pode ser modificado e o que, na opinião de vocês, nas sessões, afasta o cidadão da Câmara. Se quiser falar... Primeiras damas. Fala você, depois o Pierinho fala. Tudo bem, então. Eu acho que eu queria pontuar mais ou menos o que eu comentei na última sessão, né? Porque antes de fazer parte realmente da Câmara, eu acompanhava, seja presencialmente, seja virtualmente, as sessões de Câmara. E às vezes eu via algumas questões do tipo, às vezes a linguagem
do que está sendo lido é dificultosa para as pessoas entenderem, mesmo as próprias indicações, sabe? Então, às vezes, está sendo lida a indicação, mas às vezes a gente não entendeu muito bem o que foi pedido. Eu sentia, pelo menos, essa dificuldade de entender. Dificuldade de entender o funcionamento mesmo, isso no começo, quando eu comecei a frequentar. Então, eu acho que talvez esse distanciamento seja um dos motivos, eu acredito, seja por conta da linguagem, dessa dificuldade do entendimento mesmo. O que a gente está discutindo ali? Esse repasse de verba para o hospital, da onde veio? Sabe, precisaria, sabe, ter um entendimento, acho, geral, assim, para a população poder entender, né? E também a questão de, acredito eu, né, que a gente acabou de comentar, qual que é o papel do legislativo, né? Qual que é a nossa importância? Então, eu acho que é uma questão, assim, muito ampla, uma questão cultural, né? Da gente ver que essas decisões que estão sendo tomadas ali vão influenciar diretamente na vida do cidadão. Então, a partir do momento que a gente tem essa ideia de que, poxa, a pessoa que eu estou colocando ali na Câmara vai decidir algo tão importante para mim, que eu preciso ficar atento com o que ela está fazendo, eu preciso cobrar o vereador, a vereadora, para que ela realmente atenda as minhas necessidades como cidadão, né? Então, eu acho que alguns pontos são esses, justamente acaba distanciando, né? E fora que, dependendo da sessão, às vezes acaba sendo maçante, cansativa, para o pessoal que está assistindo e que já não tem, às vezes, tanto essa curiosidade pelo poder legislativo. Então, eu acho que são alguns pontos que eu elencaria, assim, que contribuem nesse distanciamento da população. Não sei o que o Pinheirinho vai falar agora, mas, enfim. E você, Leandro? Eu acho que a Ana Beatriz tem razão. Além do local estar longe, até foi discutido agora, bem tardiamente, porque há tantas legislaturas é discutido o local que está lá emprestado, porque a Câmara está de favor, né, no centro de convenções, e aí parece que agora tem uma luz no fim do túnel, que vão tentar colocar, não sei se já teve a resposta ou não, pelo presidente Oney, né, fez um requerimento ao prefeito para ver se poderia doar o Palácio Primavera. Agora, aí tem a discussão, tem que ter um prédio próprio, porque lá não é adaptável, não é? Mas, independente disso, não sei se vocês lembram, eu participava quando criança, quando as sessões de Câmara eram na Prefeitura Velha, onde hoje é do lado do Shelton Hotel, as sessões de Câmara lotava até na praça, dependendo dos quesitos, né? Dependendo do assunto. Então, era assim, era gostoso de ver. Culturalmente, foi decaindo. A parte política, o político hoje, ficou uma coisa feia, uma coisa, entendeu? Isso precisa ser resgatado, porque a política é uma das mais nobres ações que pode qualquer fazer. Todo mundo tem que fazer política para tudo. Para negociar, para ser comerciante, para ser agricultor, para ser, né, prestador de serviço. Mas a política, em geral, é para ver o bem comum de todos. Claro. Né? E isso está desgastado. Primeiro item. Segundo item, Serra Negra mudou o local. Terceiro item, é o que eu falei lá atrás. Se o legislativo não se impor, o executivo ele vai sempre portar, desculpe a palavra, como uma secretaria dele, o legislativo. E não é. Entendeu? O legislativo é um poder independente e é um poder muito importante. Ele em muitas decisões, ele é o fiel da balança. Entendeu? Então, assim, o executivo está para executar e tem que mudar essa linguagem com as pessoas. Que nem, por exemplo, é maçante você começar uma sessão com mais de 60 indicações. Lendo, entendeu? Lendo, não, tem que indicar? Tem que indicar. Mas eu acho que tem que mudar o regimento interno está engessado. Tem que ser indicações do vereador e tal. Aqui, assim, assado. Tirar a parte regimental, ao senhor prefeito, indica ao senhor prefeito, que seja aos órgãos competentes, tal. Isso acaba ficando muito maçante, né, entendeu? Então, a Câmara, ela tem que ser um poder, demonstrar um poder decisivo para a cidade. Aí a população vai entender que você não trabalha na prefeitura,
porque a Ana Beatriz ainda é nova, mas aí no meio da legislatura você está em tal local fazendo... Viu, você está trabalhando na prefeitura ainda? Tu pergunta. Não trabalho na prefeitura. Eu sou vereador na Câmara. Não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Entendeu? Então, a população tem que começar a entender novamente o local da Câmara, o local que eu digo, o local físico e o local cívico da Câmara dentro da cidade de Serra Negra, entendeu? Tem que trazer a Câmara para a população, nos dois sentidos. Trazer na parte da alma e do corpo. Por falar em trazer, vamos trazer o Felipe para a discussão, então vamos ver se agora o som dele tá bom. E aí, Felipe? Tá ruim o som de novo. E agora? Dá para escutar, vamos lá, fala aí. Não? Vamos lá. Nossa, não acredito. Aconteceu. Bom, vamos tentar. Não dá, Mota? Tá me escutando? Dá para escutar, pode falar. Pode falar, Felipe. Pode falar? Beleza. Boa noite a todos. Obrigado, Salete, Mota, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Pinheirinho, com a Ana Beatriz, vereadora eleita. Bom, muito bom ouvir vocês. E na minha visão, a pergunta do Mota, ela é muito provocativa e ela levaria horas aqui para a gente discutir assuntos ligados a isso. Na minha visão, a gente tem dois viés que a gente pode trabalhar, dois caminhos que a gente pode seguir para entender esse problema da pouca participação política. Isso não acontece só em Serra Negra, acontece em muitas cidades do Brasil, que é o seguinte: a impressão que eu tenho, falando especificamente de Serra Negra, é que a Câmara e os vereadores, eles trabalham como se fosse uma bolha separada do município. Quanto a isso, para a gente refletir um pouco sobre um papel não macro do vereador, mas um papel numérico, um papel que é isso. Quando o vereador ele faz campanha, ele procura escutar a população, ele procura ir até os bairros para escutar essa população. A impressão que eu tenho, que é um problema cultural do Brasil, cultural, social e político, é que quando começa o ano legislativo, com os novos vereadores, há um abandono de algo crucial na política, que é o abandono do diálogo e da construção política através desse diálogo. O primeiro caminho é entender que o vereador ele não pode abandonar um trabalho essencial, que é ir, porque como vocês fixarmos um pouco, por que os trabalhos são macios? Por que as sessões têm tanta pouca adesão? Porque os vereadores, eles discutem, mas eles discutem assuntos interligados a eles próprios. Assuntos que eles acham que é de interesse ao município. Mas o que deveria acontecer é o contrário. Os assuntos ali discutidos deveriam ser assuntos trazidos pela própria população. E, no caso, o primeiro movimento a ser feito é o vereador entender que ele está ali para servir. Se ele está ali para servir, ele também está para escutar. Então, ele precisa fazer um trabalho que aí não é da minha geração, mas eu acho que Salete, Mota, Pinheirinho vai entender o que eu estou falando, e quem é um pouco mais antiga e que está nos escutando. É um trabalho fundamental que é o quê? É um trabalho, o chamado trabalho de base. O que é isso? É você saber quais são as lideranças de bairros da sua cidade, quais são as pessoas que você pode dialogar, quais são os problemas centrais de cada bairro da cidade, tá? E eu vejo que isso não é feito. Muitas reuniões são feitas sem o conhecimento real dos problemas da cidade, né? Às vezes eu escuto as pessoas falando, mas eu moro aqui há muito tempo, eu conheço aqui, eu tenho experiência.
mas a pessoa ela não se dá ao trabalho de ir até esse lugar. Como o vereador ele abandona esse trabalho, as discussões elas ficam afastadas da população. Quando as discussões elas ficam afastadas, é claro que você não vai ter uma adesão. Então, quando você assiste uma sessão, as discussões que estão ali, na verdade, são muito distantes da realidade da população. E isso é tão importante que a gente não pode esquecer o seguinte: essa legislatura, ela se inicia, infelizmente, coincidindo com a pandemia. Né? A pandemia que né, o setor da cidade está afetando, que é o setor terciário, o setor de serviços, de bens. E o vereador, se ele realmente continuar se fechando nessa bolha, problemas cruciais desse setor terciário e também do setor primário, que é o setor que tem produto, quem está nos bairros, quem é mais distante, eles serão ainda mais esquecidos. Então, logicamente, né, a gente não pode esquecer que há, sim, hoje, muitas plataformas digitais para que o vereador possa se expressar com a população. Mas Serra Negra tem algo peculiar. É uma cidade onde a população ela é majoritariamente envelhecida. Então, muitos não têm acesso à internet, não sabem mexer nessas plataformas. Então, esperar que somente essas plataformas dê conta do recado é um pouco ilusório. Tamanho de idosos. Então, eu acho que é um caminho de mão dupla. E o segundo caminho que eu falo é a população também, né, e isso é um trabalho mais complicado, uma vez que os vereadores se fecham, é compreender que elas têm o dever, né, de participar da vida pública. Tá? Muito me entristece, e a gente sabe que não ocorre só em Serra Negra, e ocorre isso pelo Brasil afora, a ideia de você ir recorrer ao vereador somente quando você precisa para algo particular. Né? Na verdade, a população tem que ter em mente que é um todo, é um social. Né? E quando você tem uma participação política, você tem uma cobrança, as coisas podem começar a mudar. Mas, na minha opinião, o problema crucial é um problema de entender qual é a postura de um vereador em uma cidade pequena como a nossa, aonde há uma distância enorme entre o legislativo e a população. E esse abismo que existe, ele não pode existir. E quem começa a mudança é o próprio vereador, fazendo um trabalho de base e, pelo que eu tenho acompanhado, ele só é feito em época de campanha. E depois, e não é por má fé, não é por pouco desejo, não. É por uma questão cultural que se instala ali, uma questão que ninguém para discutir, ninguém para refletir. Então, se o vereador não fizer esse trabalho, a população ela não sabe e ela não entende o porquê que ela deve participar. E aí é um abismo que traz consequências graves para a cidade. Não sei se eu me estendi muito, mas acho que a gente pode começar a discussão por aí. Não, uma observação até prática, assim, que eu gostaria que a Ana e o Leandro desse a sua opinião, assim. Não daria para mudar o regimento da Câmara para tentar estimular a participação das pessoas, popular? Digo assim, como a Ana já colocou, por exemplo, a parte das indicações, né? Vocês colocaram a parte das indicações, que aquilo é cansativo, etc. e tal. Uma outra forma seria, por exemplo, você permitir que as pessoas, o popular, né, o cidadão, também participasse da discussão. Hoje não é permitido, né?
talvez uma tribuna, um tempo para fazer uma tribuna livre, alguma coisa assim. O que vocês acham que poderia mudar no regulamento, no regimento interno da Câmara, para agregar mais gente no processo político, assim? O que vocês acham disso? Daí? Eu só vou acrescentar uma coisa à pergunta do Mota, né, com base até na última sessão. Há uma resistência, que a gente até falou rapidinho antes de começar, de alguns vereadores com relação a essa mudança, porque eles já têm toda uma estratégia de trabalho, ou até de se manter, né, na Câmara, baseado nesse regimento que está lá e nessa forma, né? Então, eu queria que vocês falassem também de como é que vocês conseguem modificar, convencê-los de que é preciso... Posso falar, Ana? Vai lá, Leandro. Eu gostaria de responder ao Felipe o seguinte. Felipe, eu concordo plenamente com o que você falou, mas numa ressalva, que você não se lembra ninguém que tenha ido e tentado fazer o inverso. Posso falar por mim. Eu levei diversas vezes moradores do bairro dos Leais, do bairro das Tabaranas, Belvedere, Três Barras, e assunto de ONGs, e aprovações de hospital, de funcionários públicos. Então, dependendo do tema e requerimentos a qual eu fazia, eu levava as pessoas, ia nas associações de bairro, que são muito poucas formadas aqui em Serra Negra. E só que acontece o seguinte, eu também acho que tem que ser isso aí, o vereador ir buscar para a população poder sentir que aquela linguagem que ele está falando é para poder resolver os problemas locais, num todo, socialmente, e não um assistencialismo. E isso tem que acabar. O assistencialismo, o vereador não está para fazer assistencialismo, o vereador está para funcionar o sistema, e não para pegar uma pessoa e colocar na frente, ou ajeitar aquilo ou aquele outro. Quem vai ver isso é o médico, o assistente social, entendeu? Mas o vereador está para fiscalizar e fazer o sistema funcionar. Só que, depois de eu fazer isso, vamos dizer assim, o sistema político empregado há vários anos na cidade se viu como uma afronta, como se estivesse afrontando, entendeu? E aí começou os embates, né? Agora, sobre o que a Salete perguntou de mudar o regimento, tem como mudar, mas precisa de uma maioria absoluta. Não sei se vocês lembram, nós conseguimos aprovar um requerimento para poder uma secretária, na época secretária de turismo, ser sabatinada na Câmara, e o regimento é totalmente engessado. A sabatina que a gente queria para retirar o que ela poderia contribuir com a cidade, não conseguimos, porque não era nem réplica, nem tréplica, não tinha, era uma coisa engessada, entendeu? Você tinha que fazer um monte de pergunta, aí ela respondia o que ela queria, entendeu? Não era uma pergunta, a outra. Leandro, dinâmica. Então o regimento está ultrapassado, é isso? Ele já está fora? Na minha opinião, sim. Nós temos aí a cidade vizinha de Amparo, tem a tribuna livre. Eu comentei por diversas vezes, mas não tinha maioria para poder aprovar. Primeiro que precisa ser um projeto da mesa diretora, certo? Eu não participava da mesa diretora e o Roberto, na época, não participava. Tinha um que estava militando politicamente com nós que participava, mas não conseguia fazer nada nesse sentido. Então, primeiro. Segundo, que a maioria também depois precisa aprovar. Entendeu? Então, existe uma resiliência e uma resistência para a mudança, para o novo. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é a mesma coisa. O vereador fazendo uma coisa nova, por exemplo, eu colocava as fotos da votação de alguns temas no Facebook. Eu era visto como uma pessoa que queria colocar a população contra fulano, contra ciclano, contra beltrano. E não é isso, era a votação. A pessoa votou a favor ou ao contrário. Eu só punha isso aí, entendeu? Aí fazia o julgamento de cada um. Mas o novo assusta. É isso que precisa mudar. Eu acredito, na minha opinião,
Esse sistema político que vem da década de 1970 tem que acabar. Falo o sistema não só executivo, não. Eu falo o sistema mental, mentalidade das pessoas, entendeu? Entendi. Aí vai começar a mudar. Tem que ser um pouco mais progressista, entendeu? Porque, infelizmente, tem que ser trazendo a Câmara perto, mostrando a Câmara, tendo vários vereadores aumentando para ir buscar, como o Felipe falou, buscar a população nas comunidades, na associação de bairro, para trazer para a Câmara para os assuntos que eles levantaram. Olha, aqui está acontecendo isto, aquilo. Vamos trazer, nós 3 vereadores, um grupo de 4, de 5, de 8, vamos fazer os requerimentos e vamos lá assistir para ver como vai ser a discussão, entendeu? Porque essa força faz o executivo pender, entendeu? Claro. Ana, o que você tem a dizer? O que você mudaria aí nesse regimento aí da Câmara aí para aproximá-la assim da população? Então, eu concordo nessa questão da tribuna livre. Eu acho uma ideia fantástica, sabe? Eu acho que ter essa oportunidade para que a população possa ir lá e poder falar é uma ótima oportunidade para a democracia, sabe? A gente faz isso, essa questão do debate, essa questão de levar as demandas do próprio cidadão tá ali, eu acho isso super válido, né? Eu ainda estou vendo, assim, na prática, algumas questões do próprio regimento que poderiam ser melhoradas, a questão da linguagem, a questão de ser, às vezes, muito burocrático, sabe? Pensar no regimento não só no escrito da lei, mas, assim, para que a gente está fazendo aquilo, sabe? Pensar nos objetivos. Para que a gente tem aquele regimento? A gente está fazendo isso para manter uma ordem, mas, ok, a gente está atingindo os objetivos que a gente precisa através daquele regimento, ou a gente está desviando completamente e está gerando consequências, às vezes, que não são benéficas para a população. Eu acho que a gente precisa realmente repensar a questão do regimento, ver quais que estão sendo as consequências que a gente está gerando a partir do momento que a gente está seguindo daquela forma. E a partir daí pensar em algumas mudanças. E eu concordo com o Felipe nessa questão de mobilizar a população, né? Na verdade, eu acho que essa seria uma grande saída para a gente poder implementar coisas novas, sabe? Porque a mobilização da população, por exemplo, numa questão envolvendo a tribuna livre, poderia gerar alguma mudança positiva. Então, eu acho que poder ter essa troca com a população para pensar realmente de uma forma de viabilizar a Câmara Municipal direcionando as ações de uma forma que aproxime a população, eu acho que, sabe, essa troca é fundamental. E a partir disso, com mais pessoas se mobilizando, com mais pessoas se interessando pelo que está acontecendo ali na Câmara, a gente consegue, eu acredito, eu penso ser uma saída, né? Eu acredito que para trazer essas novidades a gente precisa do engajamento da população também. E daí a gente cai no assunto que o Felipe acabou de comentar, né? Sim. Salete, posso dar uma mudada no rumo? Não muito grande, né? Mas em cima até do que o pessoal falou aí, que é a relação entre executivo e legislativo aqui em Serra Negra. Vamos deixar bem claro assim. Na legislatura passada, o Leandro fez parte do pequeno grupo de oposição, né? Era o Leandro, o Roberto Almeida e o Toco, né? Eram vocês 3, assim, que representavam a oposição a esse grupo político que continua, se mantém no poder na cidade, né? Como que era, naquela época, esse relacionamento assim, entre Câmara e Executivo e entre a oposição legislativa e o Executivo? E complementando depois para a Ana Beatriz, como é que vai ser essa relação nessa legislatura? Leandro, vou passar primeiro para você aí. Certo. Você quer saber como era a relação executivo e legislativo? Isso. E do grupo de oposição que você fazia parte também. O que acontece? Como eu respondi para vocês numa entrevista lá, a oposição ela não é somente oposição por ser oposição. Eu sou oposição porque eu gosto do azul e eles gostam do vermelho. Não é isso. Você quer complementar algumas coisas. A oposição ela é boas para a cidade. A oposição é salutar para a cidade porque ela enxerga, às vezes, muitas das vezes, várias situações e são procurados, muitas vezes, as pessoas da oposição política para várias situações
que não são procuradas as pessoas que estão na atual administração, que foram eleitos pela atual administração, que militam na administração que o executivo está. Por quê? Porque, como por ser uma cidade pequena, eles acham que vai ter alguma retaliação, então é procurado você para você ir até um certo tema, mesmo você não sendo o vereador preterido deles nas eleições. Você é procurado para levantar um tema que eles estão vendo, funcionalismo público, população, entendeu? Porque acredita-se muito, tem muito esse mito que tenha a retaliação, a perseguição. Isso é um mito, eu não... Até então, assim, a gente tem algumas coisas pontuais, né? Agora, sobre a legislatura passada, assim, o executivo, certo? Eu vou falar aqui em nome do gabinete da época, tratava todos os vereadores super bem, exatamente bem. Então, você ia conversar, prefeito, chefe de gabinete, todos, sempre muito, mas não resolvia-se quase nada. Entendi. Então, assim, eu sou sincero, resolvia-se muito pouco. Então, assim, você vai se desgastando. Sobre a parte, quando você estava legislativo, você estava na sessão de Câmara, era tratado como uma secretaria da prefeitura. Muitas das respostas dos requerimentos eram pela metade, muitas das respostas, muitos dos projetos que vinham para avaliação eram muito mal escritos, né? Muito mal instruídos. Então, assim, você aprovava, muitas vezes eu tive discussões, eu não vou aprovar isso aqui no escuro, eu não vou assinar um cheque em branco aqui que a gente não tem informação. É muita coisa no afogadilho. Na última legislatura, nós tivemos problemas de informações falsas, que tinha que ser aprovado uma coisa do SERPREV, porque era no outro dia e a coisa era, o TAC do coisa era para 6 meses, era o prazo, e falaram que era um dia depois, que a gente tinha que aprovar naquela segunda-feira. Então, infelizmente, foi um conflitante. Tanto que eu acho que a Serra Negra, vamos tirar a parte pandemia, que foi o final do governo, eu acho que Serra Negra desenvolveu-se muito pouco pelo potencial que tinha nos últimos 4 anos. Por isso que eu falo, o executivo, ele foi o capitão, e o legislativo não, na maioria, mas uma grande parte era submisso, infelizmente. Então, eu acho que isso não pode acontecer novamente. Por isso que eu estou falando, precisa-se outra pessoa, são outras pessoas, outro prefeito, mas outros vereadores. Agora, precisa-se ter que a novidade não é tudo ruim, que nem, por exemplo, foi falado lá, como a Salete falou, na última legislatura, mas vocês são pessoas novas. Mas peraí, nós estamos chegando agora, tudo bem, nós não temos a visão ali de dentro, mas temos uma visão do como que está lá fora, a gente está sentindo lá fora, o povo está vendo o poder legislativo, a gente gostaria de fazer assim. Então precisa começar a desenvolver, entendeu? Senão vai continuar sempre ficando na mesma. Entendi. Ana, e você? Você se situa como aí? E o que você espera? Você é situação? Você é oposição? Como vai ser essa relação de você, do grupo? Como é que vai ser isso daí com o executivo? Então, eu acho que primeiro a gente tem que se perguntar o que é ser oposição, o que é ser situação, né? Porque, assim, a partir do momento que a gente entrou numa campanha eleitoral, a gente estava participando de grupos políticos diferentes, certo? E eu fui eleita por um grupo político que não é o que está pertencendo à atual administração. Então, desta forma, você fala, poxa, eu sou oposição ao atual governo. Só que eu acredito que, a partir do momento que termina a eleição, o ideal, no mundo ideal, seria todos os vereadores trabalharem pelo bem da cidade, sendo oposição ao que é errado, fiscalizando o que está incorreto e sendo a favor das medidas que vão beneficiar a população da nossa cidade. Então, esse é o meu compromisso. Eu gostaria de ser assim, sabe? A minha meta é essa. Se você quiser considerar, então ela é oposição ao atual governo,
porque ela foi eleita por um grupo político diferente, eu tô ali para cumprir o meu papel, eu tô ali para fazer o melhor para Serra Negra. Eu não quero fazer aquela oposição imatura de falar, eu não gosto do grupo político, então, sabe, eu não vou aceitar as coisas que eles estão falando. E se for algo benéfico? Eu tô ali fazendo um trabalho para mim, tô ali fazendo um trabalho contra o grupo, ou tô ali fazendo um trabalho pela cidade, sabe? Então, assim, eu acho que isso é muito importante da gente ter em mente, porque, assim, num plano ideal, o ideal seria 11 vereadores trabalhando pelo bem da cidade, discutindo, porque todos têm pontos de vista diferentes, a ponto da gente conseguir, de uma forma, chegar na melhor solução para nossa cidade, né? E é o que eu pretendo fazer. Então, assim, em relação aos vereadores que foram eleitos ali, fazendo parte do grupo político que está na atual administração, uma situação de respeito, uma situação de debate, uma situação de trabalho, sabe? Porque é o que a gente tem que fazer. A gente está ali para trabalhar, a gente não está ali para ficar com ego, assim, de, ai, nossa, isso daí vai me prejudicar. Não, vai beneficiar a cidade. Eu acho que a gente tem que ter foco, sabe? E, enfim, em relação ao executivo, meu papel fiscalizadora, não tenho o que fazer, é meu dever, se eu não estiver fazendo isso, eu vou estar faltando com o meu compromisso, né? Só que, ao mesmo tempo, eu não posso impedir, ou melhor, eu estaria também faltando com o meu compromisso, se eu impedisse de medidas benéficas à população, que elas fossem barradas ali. Poxa, o que eu estou fazendo ali? Eu estou impedindo algo que vai beneficiar a população? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma noção, assim, de não fazer uma oposição imatura. Sim, eu fui eleita pela oposição, mas eu não quero fazer uma oposição imatura que só vai estar ali para brigar com o prefeito o tempo todo. Se ele estiver fazendo coisas agradáveis, por que eu vou ser contra, entendeu? Então, seria mais ou menos isso que eu tenho em mente, pelo menos. Eu queria só agora falar com o Felipe o seguinte. Felipe, tá escutando, Felipe? Vamos supor que seja criada aqui em Serra Negra a Tribuna Livre na Câmara. Está escutando? Então, vamos supor que seja criada a Tribuna Livre aqui, aqui em Serra Negra, na Câmara. Aqui. Você acha que essa tribuna seria... Que papel teria essa tribuna? Ela seria apenas um local para o pessoal desabafar, um local para a pessoa só ficar pedindo coisas, um local para sei lá, para chorar as mágoas. O que você acha? O que seria essa tribuna aqui para Serra Negra? Bacana. Olha, eu acho assim, de fato, isso não é novidade para ninguém. Eu acho que se criar uma tribuna livre numa cidade como Serra Negra, é você dar a chance, pela primeira vez, para você entender a cidade como um ambiente múltiplo. O que significa entender a cidade como um ambiente múltiplo? O que não pode acontecer, tá, é achar que Serra Negra ela se movimenta, ela só tem problema no centro da cidade. Vamos chamar como se fosse uma Mercadolândia, tá? Como se Serra Negra ela só tivesse problemas nos centros comerciais. Então, eu acho que se for para se criar uma tribuna livre, é para dar a oportunidade de se entender Serra Negra como uma cidade múltipla. Quando eu digo múltipla, é entender que o turismo, sim, ele é importante, o comércio, sim, ele é importante, mas que também, junto com isso, você precisa pensar em coisas fundamentais. Primeiro, a inclusão de pessoas que estão no trabalho, a inclusão de pessoas que vivem no meio rural, problemas de saúde pública, problemas de saneamento básico, problemas de educação, que são problemas reais que existem na cidade e que muitas vezes a gente acaba os olhos para isso. Então, na minha visão, o primeiro passo é montar essa tribuna livre, mas entender que a cidade possui problemas estratégicos, não é só o centro da cidade. Então, eu acho que já na minha visão, na minha modesta visão, já é um bom começo. Uma outra questão o que eu vejo de fato nesse primeiro momento, tá? É uma recuperação econômica drástica para a cidade. Nesse papel, eu acho que esse ano, que é um dos papéis do vereador, a fiscalização ela vai ser fundamental, tá? Como o Pinheirinho bem colocou, a Ana
é muito complicado, sim, você ser oposição. Não é fácil, a gente sabe como é o jogo político, mas não é o melhor. Nada mais ideal para esse momento do que trazer o povo para a discussão. Por quê? Aonde será destinado boa parte da arrecadação do município? Quais são os projetos que realmente fazem sentido nesse momento? Para quem serão os projetos que realmente fazem sentido nesse momento? Um momento de crise econômica, momento em que o setor terciário está sofrendo um baque atrás do outro. Então, eu acho que essa tribuna, ela precisa pensar primeiro na operação econômica para a cidade. No segundo momento, ela precisa entender que existem problemas drásticos. Na minha visão, quais são? Tá? A gente tem uma cidade, não sei se vocês concordam, extremamente parada em uma palavra: oportunidades. Tá? A gente explora muito pouco todo o potencial que a cidade tem, né? O potencial educativo turístico, o potencial técnico da cidade, tá? A gente explora muito pouco a natureza da cidade. Explorar usar a natureza de forma ativa, até mesmo de forma lucrativa e de forma inclusiva. Então, eu acho que essa tribuna, ela também pode servir para a gente começar a pensar a cidade de uma forma ampla, que inclua esses jovens, que dê oportunidade para esses jovens, tá? Que, na minha visão, Serra Negra está extremamente parada, né? E nada mais ideal do que usar essa tribuna e usar a criatividade, e aí não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, mas usar da criatividade, da competência para se pensar uma outra Serra Negra. Uma Serra Negra que, sim, a gente sabe que o carro-chefe é o turismo, tudo bem, mas como utilizar esse turismo, tá, para incluir outros setores da sociedade nessa cidade. Então, eu acho que a tribuna, ela pode servir para aproximar os jovens, aproximar os idosos, tá? Aproximar o pessoal que não está no centro da cidade, que muitas vezes não consegue ter uma voz, tá? E virar um debate múltiplo. E seria muito bom que o legislativo, sendo oposição ou oposição, participasse intensamente dessa tribuna, trazendo até mesmo isso a ele. Tá? Eu não acho que não acho que deve ser separado. E eu acho que seria muito bom se o nosso executivo pudesse usar dessa tribuna livre, né, usá-lo como uma experiência para novos projetos, para novas ideias. Aí sim, quem sabe, ia ter gosto pela participação política. Tá? Eu acho que a tribuna livre, no momento que a gente está, pode ser muito viável. Pode ser muito viável. O que não pode acontecer, só para encerrar a fala, é a tribuna livre virar um conchavo, né? Aonde somente grupos setoriais participem, né? E discutam os seus interesses mercadológicos. Aí eu acho que não é bacana, tá? Eu acho que, se for para ser criado, o primeiro grande desafio que os vereadores podem pensar o seguinte: como tornar essa tribuna múltipla? E aí vai da criatividade, vai da competência, do diálogo, né, que é necessário. Não sei se eu respondi, Mota, ou se eu fugi do assunto. Perfeito. Salete, agora é a sua vez, Salete. Eu já falei demais aqui, agora você que fale aí. Cansei. Pensando, é só uma reflexão, né? Pensando no que o Felipe falou e no que a Ana Beatriz falou, é o seguinte: é possível fazer, porque quando você fala em mudança, você fala em mexer nos interesses de quem, de mexer nos interesses, né? Você vai ter que fazer inclusão, você vai mexer nos privilégios,
é possível fazer política sem ter uma oposição? Porque se o prefeito foi eleito, ele defende alguns interesses, né? E você, para colocar esses novos interesses, não é preciso ter uma oposição firme, assim, uma oposição que vá dar voz a essas pessoas das quais o senhor está falando? Então, assim, aí eu pergunto para a Ana Beatriz e para o Pinheirinho, que teve lá, né? Quer dizer, como é que você coloca essas outras questões? Vamos falar aqui, ó, vou só voltar. Quando a gente teve no início da pandemia a abertura do comércio, o fechamento do comércio, e os comerciantes pressionaram até que se abriu e voltou, e assim, havia uma parte da população que não queria, e a gente viu ali um jogo de interesses, quer dizer, aí é fazer uma oposição, você vai ter que fazer uma oposição de alguma forma, não é isso? Então pode falar, Ana. Pinheirinho, você não quer falar? Achei que você queria. Vou falar você, meu bem. Não, com certeza. Oi, pode falar. Não, pode falar. Eu pensei que ele queria falar, eu não entendi. Você pode falar, pode falar. Não, eu acredito que isso é imprescindível, sabe? A partir do momento que você tá ali como representante, você tá ali. Eu gosto desse negócio de representante, sabe? Tipo, eu sempre repito isso, mas eu acho que é uma função, assim, que você tem que levar a fundo aquilo, entendeu? Representar o interesse de alguém. Então, assim, você tem que levar a ferro e fogo isso daí. Você não pode, tipo, simplesmente falar, então, vou ceder aqui porque, sabe, vai ser complicado. Eu acho que tem que ter esse pulso firme, com certeza. Além do mais, para ter essa mudança e acrescentar novas ideias ali, ideias que realmente vão beneficiar a população, é um trabalho árduo, mas eu acho que é o que a gente tem que fazer, sabe? Ainda que seja difícil, se a gente não estiver tentando, ao menos tentando, a gente não vai estar fazendo o nosso papel. Então, assim, por mais que seja difícil, sabe, é um sistema que já está ali, sabe, aos pouquinhos, são passos de formiga. Mas, assim, eu acho que cada passo é válido, eu acho que a luta tem que continuar, e eu acho que cada vez mais que a gente vai vendo os resultados, isso vai mobilizando a gente a conseguir cada vez mais implementar essas mudanças. Então, eu acho que por mais que seja ainda meio utópico ou algo distante, ele não pode deixar a gente parar de andar, entendeu? Tem que ser alguma coisa assim, eu tô vislumbrando aquela mudança, vamos aos pouquinhos, não tem problema, mas pelo menos a gente tá andando, e assim a gente tá cumprindo o nosso papel, né? Imagina, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Claro, respondeu. Claro. E você, Pinheirinho, como é que faz esse meio de campo aí, né? O meio de campo, você ser oposição não é simplesmente você ser eleito por um grupo contrário àquele que você for eleito como vereador, ao contrário daquele que foi eleito ao executivo. Não é isso. Você é oposição quando você opõe-se a alguma ideia, a algum projeto, a algum viés de alguma coisa que vem, que você acha errado, como você falou. Todos são interesses coletivos, pessoais, todos são interesses. É aí você representar com os seus valores éticos, com os seus valores primordiais, e escutando quem você te elegeu, quem você representa, como a Ana Beatriz falou, e aí você acaba sendo oposição. Isso, assim, a oposição, ela é muito boa, porque se o executivo tiver a humildade de acatar o que se fala na Câmara, e a oposição levanta muitas questões que são passados para eles, por quê? Por causa que eu tinha falado lá, não procuram por questão de medo, por questão de receio, vergonha, N coisas, né? E acabam procurando, entendeu? Se o executivo ver as questões opostas ao projeto, às ideias dele, ele acaba fazendo um senso comum melhor, um governo melhor. Entendeu? Ele precisa ter essa humildade, precisa ter... Esse sistema tem que ir mudando aos poucos. O grande problema, o que eu falo às vezes, é que os vereadores, eles não podem, às vezes, pela questão, veio do executivo, a gente está aqui para votar sim ou não. Tá bom, então vamos votar não para ele mandar outro projeto para cá, porque a gente não está concordando nesse quesito desse projeto, entendeu?
Então, assim, precisa ter um passinho de formiguinha, a partir do momento, a Ana Beatriz ainda vai, eu tenho certeza, ela é uma pessoa muito inteligente, ela vai ver que ela vai ser procurada e é vista como uma voz, entendeu? Que vai colocar questões que muitos, às vezes, que compartilham, acabam não enxergando e acham que não são benéficos. Ou, às vezes, não falam para pessoas, entendeu? Porque o cidadão não fala para outros vereadores porque tem vergonha, N motivos, né? Então, eu acredito que tem como mudar, mas tem que começar a imposição de cada vereador. Todo vereador, cada um do seu jeito, cada um tem a discussão, vai chegar num bem comum, entendeu? Mas a oposição, ela é saudável, entendeu? Até os vereadores que são eleitos pelo próprio governo executivo acabam fazendo oposição muitas vezes, como aconteceu na legislatura passada, porque, não estou de acordo com isso. Então, acaba mudando, entendeu? As ideias não é só porque você se elegeu por outro partido, por outro grupo político, entendeu? Agora, assim, a Câmara, a gente vamos, né, assim, a Serra Negra é uma cidade conservadora e a Câmara, ela é ainda ela é um poder legislativo conservador hoje. Se a gente olhar lá, você não tem um partido de esquerda, né? Você não tem. Assim, é conservador. Então, quando a gente fala também em ideias, você mantém algumas coisas que são conservadoras e que ali é difícil. Não sei se vai ter alguém que vai contestar e vai modificar de uma forma significativa, né, as ideias, como você diz. A gente faz a oposição, às vezes, não a ideias também, né? Então, você tem ideias conservadoras que a gente viu na Câmara passada, de não querer, né, essa resistência para não mudar lá as indicações, de certa forma, é uma coisa meio, quer dizer, é conservador, não quero mudar ali, eu quero... Uma mudança de qualquer parte do regimento interno é uma parte conservadora. Outra coisa que, assim, as pessoas aqui em Serra Negra falam muito dessas moções sabe, de casamento, e que quem está sempre contemplado são pessoas, vamos dizer assim, da elite serrana, vamos dizer, porque você não ouve o fulaninho que trabalha lá sei lá, na zona rural, o casal ser considerado um casal como que eles falam? De amor, não sei, exemplos de amor. Então, assim, o exemplo de amor é aquele casal conservador que a gente está vendo. Então, essa dificilmente alguém vai contestar. Eu quero ver, assim, eu não vi nenhum movimento nesse sentido e acho que não vai haver, né? Assim, não sei, Então, mas, Salete, essa questão da congratulações e aplausos, quando a Câmara está perto da população, a população vai sentir isso aí. Desculpa, cada um faz a sua política, porque, assim, eu sempre dei congratulações e aplausos para pessoas que produziram ou produziam em Serra Negra alguma coisa, serviço, trabalho, arte, alguma coisa, destacou em alguma coisa de serviço fora daqui. Eu sempre tive essa política, entendeu? Cada um tem a sua. Aí vai da população ver, entendeu? Não, tá certo o que você falou, Leandro. Se você faz um filtro nisso daí, é o que deve ser feito, para quem merece. Agora, quando você dá votos de congratulação para todo mundo, o fulano fez 12 anos de casado, o outro inaugurou uma lanchonete. 3 anos de casamento. Pois é, você banaliza algo que é uma coisa que dê para levantar, certo? Vamos levantar assim, o moral da sociedade. O legislativo acabou igual, se menosprezando assim, por causa dessas pequenas coisas. Exatamente. Aquele que realmente merece, que trabalhou e tal, vai falar, pô, mas todo mundo ganha isso daí, porque eu também, tanto faz, né? Ficou carne de vaca, né? Ficou carne de vaca. Esse que é o problema, né? Outra coisa, assim, que a gente vê muito comum, você dá essas moções para os parentes, para os amigos, sabe? Entendeu? E assim, é uma coisa que, sei lá, a Câmara, ela se fecha quando ela tem esse tipo de regimento.
ali, quer dizer, Não só se fecha, Salete, mas como ela se torna assim muito provinciana, né? E até de uma certa forma assim caricatural, né? Esse tipo de ação assim o vereador chegar e ficar falando do genro, do sogro, do filho, quer dizer, isso daí parece que sucupira, né, pô, sabe? Parece, isso que a participação popular Dias tem que Gomes. Exatamente, perfeito. porque né? aí vai começar a se difundir, mas esse fulano só fala isso. Exatamente, né? A gente não está assim pagando, né, o nosso representante, né, no legislativo para ficar badalando o parente dele, pô, né? Concordo. Não tem cabimento isso daí, né? Enfim, mas Salete, eu vou dar uma mudada na coisa, assim, uma coisa bem prática aqui, que no começo da nossa conversa o pessoal abordou, assim, o Leandro acho que abordou, né? A mudança da Câmara, do local da Câmara. Pô. O que vocês acham? Isso é bom, ruim? O que vocês acham que o centro de convenções deve ser, o Palácio Primavera deve ser, o atual imóvel onde funciona a prefeitura deve ser, o Mercadão? O que vocês acham dessas coisas assim? Vamos lá, vamos fazer uma rodada prática aí de mudanças físicas, né? Quem quer começar aí? Tanto faz. Você que manda, vamos lá. Quer começar, Ana? Vai, depois vai o Felipe, depois vai o Leandro. Uhum. Vai. Então, sobre a mudança da sede da Câmara, a princípio, assim, eu vejo com bons olhos, porque, assim, eu já tive várias situações de pessoas que falavam, nossa, eu queria assistir a Câmara Municipal e queria assistir as sessões e tal, só que eu não tenho como ir, então, assim, a questão do transporte, tipo assim, entre a população, né, é algo que acaba dificultando, realmente, a população de poder assistir as sessões, né. Então, eu vejo com bons olhos você aproximar a sede, né, de um local mais acessível mesmo, né. A princípio, eu vejo dessa forma. Então, eu vi bastante, assim, com bons olhos, né, essa questão. Aí fica essa situação de passar a prefeitura lá para o centro de convenções, que é o que está aparentemente sendo assim. Só que daí, vamos lá, a prefeitura vai ficar distante. Se for colocado um transporte, que nem foi a sugestão lá, para que a população possa se deslocar até a prefeitura, eu acho válido. A minha maior preocupação, realmente, é o contato do poder público com os cidadãos. Então, assim, o quanto mais próximo, quanto mais acessível, eu sou totalmente favorável nesse sentido, né? E, lógico, essa mudança também acaba beneficiando na questão dos aluguéis, né? Porque isso daí eu acho que até o Pinheirinho pode falar melhor, que eles falaram bastante isso, né? E a questão dos aluguéis realmente vão ficar reduzidos. Então, eu vejo, pelo menos a princípio, assim, com bons olhos, sabe? Até o plenário pode ser maior, pode ir lá onde estão pensando, né, no Palácio Primavera, pode ocupar mais pessoas podem ocupar, entendeu? Porque, assim, a sessão aqui no centro de convenções acaba sendo limitada, sabe? Eu já visitei outras câmaras municipais e elas são maiores, assim, tem mais força, assim, o pessoal vai mais, né? Então, tipo, enche aquele lugar. Ali a gente tem poucas cadeiras, assim, para público, né? Então, eu acho que até essa questão da dimensão fica mais... acaba sendo beneficiada nesse sentido, né? Então, a princípio, eu vejo realmente com bons olhos. Eu acho que é alguma coisa que, lógico, não é só isso que vai aproximar a Câmara da população, isso é só uma etapa. Existe um monte de coisa que precisa ser feita realmente para poder aproximar, como a gente já discutiu aqui, a Câmara, o Poder Legislativo da população. Mas eu acho que isso é uma etapa válida, entendeu? Eu acho uma etapa super válida, né? Legal. Felipe, o que você acha, Felipe, dessa mudança aí? Então, eu acho que, assim, toda mudança, o lugar da Câmara mais próxima do cidadão, ela é excelente, né? Eu acho que quanto mais você facilita para o cidadão legislativo, isso é muito bom. E eu até queria só falar um pouco por que eu também acho isso bom. Eu acho que se for aprovado, se houver mudança, quanto mais próximo da população, uma sugestão, uma ideia, é que o Poder Legislativo ele pode também usar do espaço ali para fazer
eventos que possam atrair o serrano, o cidadão, espaço público, né? Se nós pensarmos, até o Pinheirinho pode falar um pouco depois como que foi a experiência dele com isso, mas, e pelo que eu vejo também, não sei se ele concorda, é muito pouco usado o espaço público do legislativo, né, para eventos como, por exemplo, palestras, né, onde você coloca um tema relevante para a cidade, né? E só para terminar, rapidamente aqui, quando vocês falam de oposição, e eu escutei, eu concordo muito com tudo que foi falado com vocês aí sobre oposição, vamos lembrar também, né, que essa oposição, se você pensar numa ciência política rapidamente aqui, essa oposição ela é fundamental para que exista a famosa dialética. Explicando rapidamente aqui, possa haver o famoso avanço, tá? O que eu digo com isso? A Salete falou, e é verdade, né? A gente não tem uma posição de esquerda, né, um partido, mas também muitas vezes, né, por não ter essa posição de esquerda, você pode fazer oposição e pode entender essa oposição como uma discussão, né, de qualquer ideia aonde você acrescente algo novo. E aí você pode falar, mas como você citaram, mas a posição tem ideias muito fortes e defendem posições. Bom, aí vai o início da nossa conversa. Por isso da importância da participação popular. Porque é através da pressão popular que o novo olhar para aquela ideia pode ser aprovado, pode ser escutado. Então, às vezes, a oposição não é só partidos de ideias diferentes. A oposição se faz também de partidos com a mesma ideologia, mas que tem pessoas com posições diferentes. Aonde a oposição, quando é minoria, tem uma pressão popular, uma participação popular que pode ajudar. E para isso, eu vejo que a oposição hoje, ela precisa saber usar esse espaço público da Câmara. Eu acho que é fundamental isso. Então, a oposição ela é fundamental, ela dá um novo olhar para o debate, um novo olhar para a questão, né? Mas sem a pressão popular, sem o apoio popular, e não seremos ingênuos aqui, né? A oposição, como a Sete falou, a posição ela vai defender, né, as suas ideias com muita força e a oposição não terá força, tá? Não terá chance para isso. Então, a mudança da Câmara, se for para saber usar esse espaço público, para mim é muito bom. E você, Leandro, o que você acha? Você é a favor, né? Você já falou, né? Como eu falei no começo, eu sou super a favor. Eu fui também uns que tocaram isso lá atrás, quando eu entrei. Isso. Né? Eu achava que tinha que trocar. Agora é o seguinte, existe, como foi discutido lá, mas a Câmara não tem que ir no Palácio Primavera, porque lá não é um espaço adequado, a Câmara tem que fazer um prédio. Tá, vamos lá, então por partes. Existe o sonho ideal, utópico, que seria fazer um prédio da Câmara, todo certo, com gabinete certo, plenário, beleza, estacionamento, certo? Concorda? No centro da cidade, beleza. Existe o utópico também, mas o centro de convenções ele tem que ser só para convenções, não pode ser a prefeitura. Mas existe o realista. O realista é qual? Nós estamos passando por uma questão financeira no Brasil, né? E Serra Negra não fica atrás disso, muito grande. No quesito aluguel de secretarias e repartições da prefeitura, nós gastamos em 4 anos, segundo o levantamento meu de requerimento, que eu bati nisso, em eleição, durante a minha legislatura, em média, R$2.200.000 em aluguéis, fora, eu estou dizendo, fora os reajustes, falando bem, né? Fora isso, a Câmara está de favor num local, certo? E querendo ou não, também é para fazer o tal dos eventos. Então, por que não pôr no centro de convenções, para economizar isso, com um longo tempo, pode, aí, na hora que melhorar a situação financeira do país, começar a desenvolver, se Deus quiser, que eu acho que vai, tem que desenvolver esse país,
vai fazendo prédios próprios em locais próprios, mas, por enquanto, tem o centro de convenções que dá 40 mil reais de despesa por mês, entendeu? Então, eu levantei isso aí. Agora, vamos na sede do Executivo, do Legislativo. Mesma coisa, tem o tópico de fazer, mas não tem a possibilidade. Por que gastar um dinheiro hoje desnecessário na crise que nós estamos? Sendo que nós temos um local centralizado como o Palácio Primavera. Eu acho uma boa ir no Palácio Primavera. Só tem um problema, que eu levantei junto com outro ex-vereador, João Paulo Ferraresso, está dentro da Câmara. Precisa ver como fica o quesito da averbação do Palácio Primavera. Porque ele é parte de uma praça, de um espaço público que é do Executivo. Então, senão o Legislativo vai continuar de favor, entendeu? Fazer um investimento no local, certo? E vai continuar de favor em um prédio, entendeu? Que é centralizado. Eu acho que tem que ter, a população tem que começar a acompanhar, tem que ter várias ações. Uma delas, a Ana falou na sessão de Câmara, não dessa segunda, na outra, é um Facebook do Poder Legislativo, como o Poder Executivo tem, entendeu? São mídias sociais voltadas no institucional do Poder Legislativo, entendeu? Com pouca burocracia, né? Com a linguagem mais popular, foi decidido isso, para aquele outro, entendeu? Porque a população não acaba não sabendo o que é um crédito suplementar, o que é um crédito adicional, entendeu? Tem que ser uma coisa, né? E aí com a proximidade da sede do Legislativo. Mas aí, quem sabe, se Deus quiser, essa legislatura consegue, que nós não conseguimos, uma tribuna livre, mas que nem o Felipe falou, uma tribuna livre que não seja elitizada, não seja só para os amigos do rei, né? Que seja para todos, popular, que as pessoas dos bairros tenham voz, entendeu? Isso faz uma grande diferença no Poder Legislativo. Você vai ver como que dá uma boa mudada, entendeu? Perfeito. Salete, olha, 72 minutos já, hein? Eu só mais uma pergunta aí, porque assim... Vai. Tem coisas que são importantes que esse ano teriam que ser discutidas, que é o plano diretor, tem um outro, é o plano de turismo, e são questões ainda que envolvem isso que a gente está falando, a coisa da oposição também, porque envolve interesses, né? Interesses econômicos, quando você fala em plano diretor, mesmo o plano de turístico, eu acho que o trabalhador que está envolvido, né, no setor, eu acho que ele tem que ser ouvido. E, então, assim, eu queria saber de vocês, da Ana, né, qual é a perspectiva com relação a isso, e do Pinheirinho, assim, essas questões já foram ficando para trás, já não foram discutidas, porque tanto o plano diretor como esse plano de turismo, eles já eram para ter sido aprovados e foram empurrados aí com a barriga. Como é que vocês veem, assim, essas questões aí? Eu primeiro? Não, pode ser. Pode ser, bom, tanto faz, Tá. Então, eu acho que eles são, assim, documentos, medidas imprescindíveis para a gente tomar, porque eles basicamente vão dar as diretrizes, as direções que as administrações vão ter que seguir, sabe? Então, é assim, é um planejamento para falar, Serra Negra está assim hoje. Como que Serra Negra vai estar daqui a tantos anos? Então, assim, é uma perspectiva grande, isso é uma coisa que vai ficar a longo prazo, não é uma questão, por exemplo, que vai ficar, é só para essa administração. Não, isso daí vai direcionar, sabe? É uma continuidade. Então, eu acho que é legal nesse sentido, porque não vai ficar limitando simplesmente uma administração, uma administração vinculada àquilo, sabe? Então, eu acho que isso é imprescindível. E eu acho que para isso ser discutido, e assim, eu gostaria mesmo que tivesse muito da participação popular, sabe? Que isso fosse debatido, que isso fosse conversado, que os setores que vão ser afetados diretamente fossem ouvidos, justamente para a gente ter uma perspectiva diferente, né? Então, assim, até vamos supor, na hora, questão de aprovação e tal, a gente tem que saber o que a população está achando desses planos, entendeu? Assim,
Ele envolve um trabalho de falar, olha, o plano diretor é isso, o que vai acontecer, isso aqui significa que a gente vai estar vislumbrando Serra Negra daqui a tantos anos, não sei o quê, então a gente tem que fazer esse trabalho, mas eu desejaria muito que tivesse a participação, porque isso daí é para nossa cidade, não vai ser só uma coisa assim da administração que está agora, vai ser, tipo, contínuo, então, assim, isso envolve gerações, isso envolve, sabe, dependendo da quantidade de tempo, enfim, mas isso envolve muita gente, envolve muitas histórias, envolve muitas famílias, envolve questões econômicas, envolve muita coisa. Então, eu adoraria que tivesse, tipo, uma participação popular. Eu acho que a gente tem que se mobilizar nesse sentido quando essas pautas forem sendo discutidas, né? Desde o princípio de falar o que é o plano diretor e, tipo assim, para falar o que você acha, você, cidadão, que vai ser afetado com isso. Sabe, eu acho que eu sou muito a favor de participação popular na política, sabe? Eu acho que isso é o que movimenta e faz com que faça sentido, sabe? Porque o povo escolhe os representantes estão ali pelo povo. Então, assim, por uma consequência lógica, você tem que saber o que o povo pensa, você tem que estar ali junto, você não pode se distanciar realmente, que nem o professor Felipe comentou. E eu acho que isso é um esforço que a gente, como Câmara, tem que fazer, tem que buscar fazer. Se a gente não estiver fazendo, que a gente comece, então, sabe? Então, é até para a gente ficar esperto com isso, porque às vezes pode acabar a gente esquecendo ou passando batido. Então, assim, sempre lembrar do sentido, para que a gente está lá, né? Eu quero muito que esses planos sejam discutidos com a população, que seja feito de alguma forma que, sabe, não sei se só através das mídias sociais é suficiente, eu acho que vale a pena ir realmente nos bairros afastados, conversar com a população, sabe, tentar fazer esse trabalho para, mesmo que seja um pouco, conseguir um pouco da opinião pública a respeito disso, né? Eu penso mais ou menos assim. E, Pinheirinho, vai ser fácil aprovar esses planos aí? Bom, está vencido desde 2016, né? Nossa Senhora. Então, foi feito em 2006, o prazo de 10 anos, está vencido desde 2016, teria. Nós, de tanto insistirmos, eu vou falar, a gente tem que falar, dar o mérito a quem é o mérito, o vereador Roberto Almeida, ele repetidamente, toda a sessão da legislatura passada, no final da sessão, ele exigia o plano diretor, desassoreamento de lago tal, plano de turismo. Então, assim, ele é um dos levantadores. Eu acabei me esgotando de tanto cobrar, entendeu? E ele, pacientemente, acabou... E aí parece não, foi feita uma tomada de preço, acredito, uma licitação, e uma empresa ganhou para fazer o plano diretor no final do ano passado. Se eu não me engano, acho que não foi bem no final, foi no meio do ano passado, junho, julho. Mas até onde eu fiquei sabendo, ela parou no meio do caminho. Agora eu não sei se foi finalizado ou não. Mas tem que ser muito visto isso aí, porque não pode ser, pelo que eu saiba, é uma empresa que já fez planos diretores para outras cidades. E não podemos ser um Ctrl-C, Ctrl-V, né, gente? Pois é, muito estranho isso, né, Leandro? Você pegar um negócio, porque se for para fazer, então você pega o que já existe e modifica o que existe. Modifica, exatamente. Né? Então, assim, eu acho que contratar alguém para, né? Para poder fazer, é o que eu acho que deveria ser feito, porque o plano diretor é a receita do bolo. Sim. E como a cidade vai crescer, como ela vai crescer, aonde ela quer crescer, o que ela quer fazer, entendeu? Então, é mais ou menos a receita do bolo, é a diretriz, o próprio nome diz, né? Agora, não custava o executivo mesmo colocar o plano diretor à disposição com mudanças para discussão em audiências públicas, né? Claro. Para poder mudar e aí depois entrar em discussão. É um processo longo, não é um processo curto. Não Como a Ana Beatriz falou, tem que ter os setores da sociedade todos interligados, entendeu? Sim. Não é, porque o plano diretor, que nem o do turismo. O do turismo, ele acaba sendo uma coisa mais econômica, certo? Já o plano diretor, ele é mais macro, porque é desde a pessoa que somente vive na cidade, como a pessoa que tem uma casa na cidade e é veranista, como a pessoa que trabalha no turismo, como a pessoa que trabalha em outra, né? Então, tem que ouvir a população. E as audiências públicas,
são mal divulgadas, são horários, ao meu ver, vou falar eu, impossíveis da população ir. É verdade, é verdade. 2 horas da tarde numa terça-feira. Desculpe, mas quem que vai? Não dá. Entendeu? Os afazeres de todos já são, né? Não dá. Então, acho que tem que ser à noite, divulgado, tem que ser, existe custos, tudo tem que ser estudado, tem que fazer banco de horas dos funcionários do Legislativo, para poder dar essa oportunidade. Não pode cercear a população de ela poder falar quando ela pode falar. Claro, perfeito, claro. Felipe, o que você acha aí, Felipe? Bom, então, né? É um assunto assim que me dá até uma angústia, né? Como o Penin falou, é impensável, né? Um plano diretor de 2006 que não foi renovado e claramente isso é gravíssima, né? Que é assim, tem 2 questões aí. Primeiro é uma questão do quanto a população está afastada da cidade que ela vive. Porque o plano diretor de 2006 não dá para ser levado a sério, né? E você chamar uma empresa de fora, você privatizar um serviço que, na teoria, é um social, econômico, político de uma cidade, de uma, desculpa lá, mas de uma insânia total. Então, primeiro, no meu ponto de vista, ele deveria privilegiar, primeiramente, 2 questões. As necessidades mais urgentes da população, levar em conta as transformações que a sociedade vem passando. E, em segundo lugar, o que eu não sei se vocês concordam, mas o que está acontecendo muito com Serra Negra é uma perda gigantesca da sua própria identidade. A pergunta do plano diretor, caso seja feito com a participação popular, a pergunta que deveria iniciar esse plano diretor, no meu ponto de vista, qual é a cidade que a gente quer viver? E deixar para as futuras gerações. Então, e aí, claramente, não é uma pergunta simples, e não é uma questão simples porque a perda dessa identidade faz você perder a questão, você perde na questão econômica, você perde na cultural, você perde na questão social. Então, primeira coisa, a participação popular, ela deve acontecer, deve levar em conta as transformações que a sociedade vive. A gente, como eu disse lá no começo, né, a gente não leva em conta, por exemplo, que nós temos uma cidade com uma parcela grande de idosos e a questão, né, da saúde pública desse patamar da sociedade. Uma outra questão da acessibilidade, né? A questão da cultura, tá? Por exemplo, que forma a cidade. Então, eu acredito que tem que ser feito esse plano diretor o mais rápido possível, com a participação popular, tá? E quando eu digo participação popular, não é só você ouvir a população, é você, enquanto legislativo, enquanto executivo, você pensar na perca de identidade que nós estamos passando. Isso é muito grave, eu acho que já vem acontecendo há um bom tempo, e isso pode trazer consequências graves para a cidade. Já está trazendo. Salete, ó, quase 1h30, acho que já ultrapassamos aí todos. Muito bom, gente. Agradecer a todos aí. Pouquinho para falar. Menina conversando, né? Ficava aqui, porque ainda tem um monte de coisa. Muita coisa ainda, né? Nossa, fica até amanhã, se a gente... Mas não dá, né? Cansa muito. Então vamos encerrar, então. Obrigada pela participação, que a Ana Beatriz aí tenha sucesso na sua legislatura, o Pinheirinho fique de olho, porque assim, né?
né? Aí a gente pode, no Viva Serra Negra, ser um canal até para ouvir tanto, né, um como o outro, e a gente vai estar acompanhando também. Obrigada, Felipe, as suas considerações são sempre muito reflexivas e importantes para a gente aqui, para o nosso debate. E obrigada, Mota, né, que tem você também, as suas interferências aqui são importantes. Então, Estou sempre à disposição. Tá bom. Então tá. É isso, gente. Obrigada a todos, viu? Boa noite e obrigada a quem participou, comentou aí com a gente. Tá? Legal. Boa noite. Tchau. Até mais, gente, então. Até semana que vem, gente. Semana que vem.